Irmãos queridos, boa noite. Deus abençoe a todos com a sua graça e com a sua santa paz. Meus irmãos, como pai de 4 filhos, às vezes eu me surpreendo em perceber aspectos na vida deles, comportamentos, atos, palavras, que me fazem lembrar de um menino que eu conheci há alguns anos, décadas atrás, e este menino sou eu mesmo. É impressionante quando nós olhamos para uma criança, um filho, e enxergamos naqueles pequeninos características nossas, e ficamos surpresos, porque apenas pela convivência, estas características brotam na vida dos nossos filhos. É muito bom quando percebemos que algumas características que Deus nos deu, que sabemos que são coisas boas que Ele colocou em nosso caráter, em nossa mente, em nosso coração, elas aparecem nos nossos filhos sem precisar nem muito estímulo, nem muito ensino. Alguns irmãos são pessoas que gostam de trabalhar firmes e de repente percebem aflorar esse mesmo desejo em seus filhos. Outros são pessoas que têm dons artísticos, desenham bem ou cantam bem, e se pegam assim, estupefatos, surpresos, em perceberem os mesmos dons aflorando em seus filhos. Também ficamos um pouco chateados, tristes, quando pecados, vícios, características ruins que não gostamos em nós mesmos, se manifestam nos nossos pequeninos. E nos perguntamos, eu nunca ensinei isso ao meu filho, eu nunca dei uma lição sobre como mentir, como agir de maneira irada, como ser sovina, mas de repente nós percebemos estas coisas neles. Eu estou dizendo isso porque, meus irmãos, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo somos agora filhos de Deus, e como filhos, a imagem do nosso Pai tem sido formada em nós. Louvamos a Deus porque essa imagem não tem as características ruins que entristecem, porque Deus é perfeitamente bom. E quando vamos nos tornando parecidos, semelhantes a Ele, somente virtudes, bondade, santidade, justiça, enfim, uma série de atributos perfeitos começam a surgir em nós. E eu creio, meus irmãos, e imagino que Deus, ao ver isto em nós, Ele se alegra, Ele fica satisfeito, por perceber que aqueles filhos que Ele escolheu, que o nosso irmão mais velho, o filho unigênito do Pai, comprou, estão sendo de glória em glória, pela graça de Deus, transformados à imagem de Jesus. E Deus vê a sua face em nós, tal como lemos no início deste culto. Senhor, em Ti estão os mananciais da vida, em Tua luz vemos a luz. E é sobre este princípio de semelhança entre pai e filhos que todo o capítulo 6 de Mateus vai tratar. Esta parte do Sermão da Montanha, que começa agora, nesta 4ª sessão do sermão, tratará sobre isto, a vida na presença do Senhor, a vida em comunhão com o nosso Pai. E eu os convido a abrir a palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, para lermos o versículo 1, que traz o princípio geral que rege todo o capítulo. Mateus, capítulo 6, versículo 1. Assim diz o Espírito Santo à igreja: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Meus irmãos, o capítulo 5 traz as primeiras 3 sessões do Sermão da Montanha, que convém agora relembrarmos rapidamente. Nas bem-aventuranças, Jesus descreve o caráter daqueles que foram abençoados com a graça de Deus,
os bem-aventurados cidadãos do reino dos céus, os filhos de Deus Pai, alcançados pelo seu favor, pela sua misericórdia, têm seu caráter transformado. Esta é a primeira sessão do sermão. Em seguida, o nosso Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 13 até o versículo 16, fala sobre a missão dos cidadãos do reino. Eles devem ser como sal e como luz, para que brilhem, para que reflitam a glória de Deus por meio de suas boas obras, e assim, sendo visto pelos homens, estes sejam atraídos a Deus e glorifiquem o nosso Pai, o vosso Pai, que está nos céus. A terceira sessão, que vai do versículo 17 até a conclusão, no verso 48, a sessão até agora mais extensa do Sermão da Montanha, mostra de que maneira cumprimos esta missão, como devemos nos relacionar com a lei de Deus, a fim de que nossa vida seja uma vida de fato que faça diferença, uma vida que reflita a glória do Senhor, como sal e como luz. E o Senhor nos ensina que devemos ter uma vida de justiça, que exceda a justiça dos religiosos hipócritas, dos escribas e fariseus, é o que está aí no verso 20 do capítulo 5. Porque aqueles homens religiosos dos dias de Jesus, e também os religiosos dos dias atuais, eles se preocupam apenas com a externalidade, aquilo que é visto pelos olhos humanos, e não com a profundidade da obra de Deus no coração. Jesus nos chama a praticar a lei de Deus, de modo que glorifiquemos o nosso Pai de maneira espiritual, de maneira santa e praticando o amor ao nosso próximo. Estes três princípios são aqui explicados, como nós já vimos, e o Senhor conclui essa terceira parte, que vai do verso 17 até o verso 48, no verso 48, que traz aí essa conjunção de conclusão. Portanto, qual a conclusão? Conforme nós já aprendemos há 2 semanas atrás, Jesus nos faz uma maravilhosa promessa, uma grande promessa. O verbo ser no original encontra-se não no modo imperativo, uma ordem, mas no modo indicativo, mostrando que é uma realidade prometida e que nos será dada. Um imperativo futuro, ou melhor dizendo, um indicativo futuro. Portanto, sereis vós perfeitos. O Pai completará essa obra em nós. Nós já somos filhos do Pai Celestial. Ele nos resgatou. Ele nos deu a bem-aventurança da salvação. Ele transformou o nosso caráter e a nossa vida, fazendo-nos ser agora pessoas quebrantadas, arrependidas, pobres de espírito, dependentes do Senhor. E por Ele ter feito esta obra em nós, inicial, Ele haverá de completá-la, e devemos crer na promessa do Senhor. Vós sereis perfeitos, porque vocês já são filhos de Deus. Deus já os adotou em Cristo. Porém, estes adversativos são sempre importantes, né? Às vezes nem muito convenientes ou agradáveis. Em muitas ocasiões as pessoas dizem assim: fulano é alguém muito bom nisso e naquilo, mas, porém, e é exatamente o porém que aparece no capítulo 6. Se você olhar, você não vai ver, mas se você tiver um Novo Testamento em grego em suas mãos, lá vai estar escrito literalmente: guardai-vos, porém. E não sei porquê, foi suprimido na tradução, mas eu posso garantir, queridos, que está lá no original. Guardai-vos, porém. Demonstrando que há uma conexão íntima entre o capítulo 5 e o capítulo 6. E o que Jesus fará agora no capítulo 6? Tendo em vista que Deus nos dá uma promessa, Ele agora no capítulo 6 passa a explicar de que maneira nos apropriamos dela. E é isto que o porém significa.
é, na língua grega, de fato, uma adversativa, mas uma adversativa mais fraca, que não indica uma severa ou forte oposição, mas sim uma quebra de nuance. A conjunção usada dá essa ideia. Vejam, a promessa já é nossa. Deus já é o nosso Pai, Ele já nos garantiu pelo seu Espírito Santo, pela obra do seu Filho, pelo sangue bendito do Salvador, que haverá de nos aperfeiçoar. No entanto, Ele nos chama a uma vida que nos leve a receber cada vez mais esta promessa de aperfeiçoamento em santidade, em retidão, em justiça. E o porém vai indicar exatamente isto. Jesus quer que entendamos a maneira pela qual, como crentes, crescemos para atingir a perfeição. Sabemos, meus irmãos, que nesta vida nenhum de nós atingirá a perfeição. Já lemos na liturgia desta noite o texto de 1 João capítulo 1, do verso 5 até o verso 6 do capítulo 2. Se dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos, a palavra de Deus não está em nós. Mas quando observamos o que o apóstolo Paulo, em Colossenses 3, ensina a respeito da soberana vocação, ele declara que nós já somos perfeitos em Cristo, e agora estamos sendo aperfeiçoados. Mesmo que não tenhamos a perfeição nesta vida, nós crescemos, degrau por degrau, em comunhão com o Pai, em uma vida de santidade. A mesma verdade também nos é ensinada em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18, quando o apóstolo declara que, contemplando a glória de Deus pelo Espírito de Cristo que está em nós, nós crescemos de glória em glória, pelo Espírito que é o Senhor. Não alcançamos a perfeição nesta vida, mas a alcançaremos na glória. E não alcançar nesta vida não pode ser uma desculpa para não prosseguirmos para o alvo. Pelo contrário, conforme diz o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, devemos nos desembaraçar das coisas que para trás ficam. Devemos tirar de nossa frente os pecados e aquilo que nos prende e seguirmos, e irmos adiante. E é isso que o Senhor Jesus quer que aprendamos nesse capítulo 6. Lloyd Jones, falando sobre este capítulo, diz que este é o capítulo mais incômodo das Escrituras. E alguns já podem até ficar desanimados. Parece que tudo que o pastor prega é um pouco incômodo, né? Se esse é o mais incômodo, esses sermões vão ser difíceis. Mas eu vou dizer, meus irmãos, por que Lloyd Jones defende essa ideia de que este capítulo é o mais incômodo? Porque este capítulo, ele funciona como um espelho da alma. E ele vai mostrar para você mesmo, sem te constranger diante daqueles que estão do seu lado, as suas imperfeições, a sua hipocrisia, a sua cobiça, vaidade, a maneira muitas vezes ímpia com que você vive e a tentativa humana de esconder as suas vergonhas, como fizeram nossos primeiros pais no jardim, que coseram para si uma tanga, uma roupinha com folhas que não podiam de fato cobrir sua nudez. Nós tendemos a criar para nós mesmos máscaras hipócritas que nos fazem parecer algo que Deus sabe que nós não somos ainda. E este capítulo visa quebrar estas máscaras, para que nós sejamos desnudos na presença de Deus, e assim o Senhor nos transforme, o Senhor nos molde, o Senhor mostrando para cada um de nós quem nós somos, Ele nos quebrante e nos faça de novo. Por isso que incomoda, por isso que às vezes machuca. Este capítulo faz isso conosco. Jesus quer que entendamos, para que cresçamos em perfeição, é necessário duas coisas, e esse capítulo está exatamente dividido em dois grandes assuntos. Em primeiro lugar, é preciso termos uma vida piedosa, e a vida piedosa é explicada dos versículos 1 a 18. Vida piedosa, meus irmãos, significa uma vida de comunhão, de temor, uma vida vivida na presença de Deus e para Deus, uma vida que tem consciência
de que tudo que fazemos, de que tudo que pensamos e falamos, fazemos, pensamos e falamos, como dizem os antigos reformados, coram Deo, isto é, na presença de Deus. Deus vê, Deus conhece, Deus sabe. Nós fingimos uns para os outros, mas é impossível fingir para Deus. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe, meu querido irmão, quem você é. Deus te conhece de maneira transparente, exata. Jesus quer que vivamos uma vida na presença de Deus, versículos 1 a 18. E ao mesmo tempo, a partir do verso 19 até o 34, final do capítulo, Jesus mostra o que nos atrapalha a vivermos esta vida de integridade cristã. Em uma palavra, o mundo, aquilo que atrai os nossos corações neste mundo, os tesouros do mundo, aquilo que atrai os nossos pensamentos e olhares neste mundo, aquilo que João chama de concupiscência dos olhos, e Jesus chama de luz que é trevas, aquilo que nos escraviza em nossa vida, trabalho e ações, que o Senhor chama de ídolo, mamon, as riquezas, a ansiedade que nos impede de crer que Deus cuida de nós e que esta vida nessa terra é um sopro e nós estamos destinados para uma vida de tremenda abundância e riqueza eterna e celestial e, portanto, não devemos nos afadigar com esta vida, nos preocupar demasiadamente com esta vida. Portanto, neste capítulo nós veremos e seremos incomodados que o cristão, para crescer em perfeição, numa vida de intimidade com Deus, deve viver a piedade e deve se abster do mundo. Só a introdução já nos incomoda, não é verdade, queridos irmãos? Mas este incômodo é para o bem. É igual o dentista quando vem com o motorzinho, incomoda, mas é para o bem, né? É melhor deixar o dentista vir com o motorzinho, temos alguns dentistas aqui, do que permitir que as bactérias e a podridão tome conta da sua boca. Como o médico que vem com o seu bisturi e extrai o mal. É assim que a palavra do Senhor faz conosco. Se Deus não nos desse estas verdades da sua palavra, nós viveríamos, como diz o apóstolo Paulo, enganando e sendo enganados. Mas a palavra não nos deixa no engano, como nós lemos em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 8. Nós somos da verdade, e a verdade ela nos liberta, e nada pode ir contra a verdade. Deus quer nos revelar, até mesmo o pecado que está em nós, para que esse pecado possa ser combatido, e nossa alma, então, ser curada. Vemos então, queridos irmãos, neste versículo 1 do capítulo 6, o princípio geral da vida piedosa. E Jesus, como o mestre da sabedoria, sendo ele a própria sabedoria de Deus, traz o princípio e em seguida 3 exemplos práticos. A vida piedosa que se manifesta na caridade para com o próximo, na vida de oração e no domínio da própria carne e da sua vontade, representado ali pelo jejum. Mas nosso alvo hoje é entender este princípio geral da vida piedosa. Uma vez que nós fomos adotados por Deus e que Ele é o nosso Pai, uma vez que Ele nos prometeu dar-nos a sua perfeição, fazendo-nos cada vez mais semelhantes a Ele, refletindo em nós a sua glória, para que a glória dele em nós seja visível aos homens, de modo que a nossa justiça exceda a dos escribas e fariseus. De que maneira cresceremos na justiça de Deus, na perfeição que nos é dada por Deus? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós somos ensinados nesta primeira frase: guardai-vos, porém, de exercer a vossa justiça diante dos homens, que a vida com Deus é um exercício interior e espiritual.
Vida piedosa, ela começa de dentro para fora. As mudanças que nós causamos nas pessoas por pressão social e até por pressão religiosa, não são fruto de vida piedosa, mas apenas de mecanismos sociais, de mecanismos religiosos e até mesmo de lavagem cerebral. No entanto, aquilo que Deus faz em nós é um exercício interior e espiritual. O homem espiritual, queridos irmãos, é aquele que se guarda de exercer a sua justiça para os homens, porque ele exerce para Deus. O verbo usado aqui para guardar significa ter cuidado, ter cautela. Portanto, a vida espiritual é uma vida de constante exame e autoexame de nossas palavras, de nossos atos, de nossos pensamentos, intenções e motivações. O filho de Deus que está atento para o seu crescimento espiritual, ele não ficará de maneira desprevenida, deixando as coisas simplesmente acontecer. Ele será prudente e constantemente examinará os seus atos à luz do Espírito e da palavra. E não se dará por satisfeito com este exame, porque ele constantemente pedirá ao Pai: Senhor, sonda o meu coração, veja as minhas intenções, perceba, Senhor, e me mostre se eu estou agindo por vaidade, por vanglória. Veja, Senhor, se meu coração tem sido movido até nos meus atos de justiça e de religiosidade por algum orgulho. Veja, Senhor, se o meu coração tem sido tomado, ó Pai, por algum desejo humano e carnal. Que o teu Espírito me guie. Há, portanto, aqui, meus irmãos, uma atividade espiritual constante, uma luta terrível e travada, mas interior. O homem e a mulher piedosa vivem intensamente essa luta. Eles não param, eles não se dão por satisfeitos, eles não acham: estou bem, sou um bom crente, sou um cumpridor dos meus deveres, porque na medida em que ele se examina, ele sabe: sou imperfeito, sou pecador, me falta muito, preciso crescer, preciso melhorar. Meus irmãos, quando você começar a se sentir, por mais que você se esforce, por mais que você busque a Deus, e mesmo vendo Deus com a sua graça te capacitando a crescer e a melhorar, mas no seu interior você se sente ainda pequeno, imperfeito, insuficiente, é porque você tem crescido em santidade, é porque você tem sido aperfeiçoado. Nós geralmente nos sentimos bons quando não nos comparamos com Deus santo, mas com homens imperfeitos. É muito comum, quando pessoas estão vivendo em pecado e são confrontadas, elas começarem a fazer comparações entre o pecado delas e o pecado do vizinho, não é assim? Mas, quando nós lemos nas Escrituras os encontros de homens de Deus com a glória de Deus, nós percebemos que aqueles homens santos, piedosos, na presença de Deus, se sentiram como pó. E foi exatamente a declaração de Abraão, quando o anjo do Senhor se manifestou a ele. A Bíblia nos diz que Abraão não ousou nem se ajoelhar, ele deitou-se de bruço, com a boca na terra, e disse: permita que o teu servo fale mais uma vez, visto que eu sou pó e cinza. Da mesma maneira, o profeta, santo homem de Deus Isaías, quando contemplou a glória do Senhor, ele declarou: ai de mim, porque sou um homem impuro e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Esta é a experiência de Daniel, homem que a Bíblia nos diz que tinha moral ilibada, conduta reta, que não foi achado nada para ser acusado durante mais de 70 anos em que serviu na Babilônia, em 2 impérios. Mas Daniel, quando tem a visão da glória do Senhor, fica atônito, porque ele era um homem pecador.
Ezequiel teve a mesma experiência, Jeremias de igual modo, o apóstolo João no Novo Testamento, quando viu Jesus glorificado, caiu por terra, e o apóstolo Paulo da mesma forma foi cegado pela glória e santidade do Senhor. Para guardar a nós mesmos, para termos cuidado de nossa vida espiritual, devemos, meus irmãos, interiorizar este princípio. É preciso agradar a Deus e não aos homens. Atos 5:26. Quantos crentes têm sua consciência cativa nos homens, na opinião pública? E isto é uma espécie de idolatria, como vamos ver no próximo ponto. É o temor dos homens que os conduz. Saul terminou como terminou, porque não temia Deus, ele temia o povo, ele temia os homens. Ele fez tudo o que fez para ter uma opinião pública favorável. O que vão pensar de mim? O que vão dizer ao meu respeito? Mas, meus irmãos, o homem e a mulher de Deus, ele, todo momento de sua vida, ele sabe, Deus está me vendo. Como Deus está me vendo? O que Deus tem pensado do que eu fiz? O que Deus tem pensado da minha vida espiritual? O que Deus tem achado das minhas palavras, dos meus atos, das minhas omissões? Senhor, tem misericórdia de mim. É importante, meus irmãos, frisar que o homem natural, nascido em pecado, ele vive para satisfazer o seu eu egoísta. E neste sentido, até as boas ações das pessoas que não conhecem a Cristo são para Deus, conforme está em Isaías, no capítulo 64, verso 6, trapos imundos. Da mesma maneira, Ageu, no capítulo 2 de sua profecia, declara ao povo: vós sois imundos. Por que, meus irmãos, Deus é tão severo em avaliar o nosso antropocentrismo, nossas obras filantrópicas, nossas ações sociais? Porque todas estas coisas nós não fazemos visando a glória dele e nem mesmo o bem do próximo, fazemos para que o nosso eu brilhe. O nosso eu está brilhando. Mas quando nós temos a clara compreensão da santidade e da perfeição do Senhor, nós passamos a ter cuidado com os nossos passos, com nossas motivações, com nossas intenções. Nós passamos a buscar a verdadeira justiça que procede de Deus e não dos homens. Justiça que se baseia em retidão, em humildade, em dependência, em gratidão por tudo que Ele nos fez, e não em orgulho e autossatisfação do eu. A vida com Deus é um exercício espiritual, interior. Temos que aprender isto. Infelizmente, nós temos ensinado às pessoas que ser crente é apenas aprender alguns costumes que os evangélicos praticam, e infelizmente temos visto que o evangelho tem dado péssimo testemunho em nossa época, porque os crentes não têm vivido mais de maneira interior com o Senhor. A vida de oração esgotou-se na maioria dos casos. Os lares não se juntam para louvar ao Senhor, e a consciência não tem sido cativa pelo Espírito e pela palavra. Vivemos um evangelho mecânico e cheio de regrinhas, farisaico, que conforma-se apenas com algumas atitudes que nos identifica com um grupo. Não falamos palavrões, damos o dízimo, não bebemos, não dançamos, vamos na igreja aos domingos, se não tiver nada melhor para fazer, porque até o guarda do dia do Senhor tem sido esquecida pelos crentes, mas vamos na igreja aos domingos, somos evangélicos. Isto não identifica uma vida piedosa, apenas uma religiosidade humana que pode estar morta e apodrecendo. Pior do que os fariseus, que eram extremamente dedicados à externalidade da sua religião. Oravam em praça pública, jejuavam 2 vezes por semana, davam seus dízimos fielmente, inclusive da hortelã e das outras hortaliças. Eram pessoas que ajudavam e davam esmolas aos pobres, faziam longas orações, e
tudo isto não passava de falsa religião, externalidades, hipocrisia. Chegamos então no segundo ponto: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Qual é o objetivo da falsa religião? O objetivo da falsa religião é sempre a idolatria. É interessante que Jesus aqui faz ecoar de maneira antitética o primeiro dos mandamentos, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E quando nós buscamos fazer nossa vida religiosa e nossa prática de justiça diante dos homens, colocamos homens no lugar de Deus. Somente Deus está em todo lugar. Somente Deus sonda os corações e os pensamentos. Somente Deus, conforme está em Hebreus 4,19, pode perscrutar os segredos do nosso coração, porque a sua palavra é penetrante e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, e revela o coração humano. Somente Deus tem este poder. Mas, meus irmãos, não nos enganemos. Todas as vezes que temos como intenção o sermos vistos pelos homens e colocamos o diante dos homens no lugar do diante de mim como fundamento da nossa vida religiosa, nós estamos sendo idólatras. E o ídolo não são os homens, o ídolo é o eu. Voltemos ao exemplo de Saul. Saul, no primeiro momento em que ele vence a batalha contra os filisteus, movido pela vitória heróica de seu filho Jonatas, que sozinho com seu escudeiro subiu a penha e derrotou vários inimigos, Saul fez um voto ao Senhor: quem comer nesse dia será morto. Deus então, após a batalha, identifica quem havia quebrado o voto, era seu filho Jonatas. E Saul, antes de lançar sortes para que Deus identificasse quem havia quebrado o voto, disse: que seja eu ou meu filho, se a culpa estiver em nós, morrerá. Mas tão logo Jonatas é identificado, o povo deu o grito: Jonatas é herói, não mate Jonatas. Saul desonrou a Deus. Saul ouviu o povo. Em seguida, antes da batalha com os amalequitas, esperando a chegada de Samuel, Samuel atrasa. Saul, com medo de que o povo fosse embora, pressionado pelas lideranças, tomou o lugar de um sacerdote e ofereceu sacrifícios a Deus, porque o povo o pressionou, porque ele queria ser visto diante dos homens, reconhecido como rei, reconhecido como benevolente, no caso de Jonatas, reconhecido como vencedor, no caso dos amalequitas. E o Senhor, então, o rejeitou. Ele também, nesta mesma batalha, meus irmãos, poupa o rei daquele povo pagão, que o Senhor já havia dito que o juízo estava sobre ele e ele deveria morrer. Poupa os animais, supostamente para sacrifícios pacíficos. E se os irmãos sabem o que é sacrifício pacífico, é o animal que você mata e come a carne. Isto é, ele poupou para o churrascão do povo, para que o povo ficasse alegre, para que o povo o apoiasse como rei. E Samuel então confronta: melhor, Saul, é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Todos aqueles que vivem para serem vistos dos homens, nada mais fazem do que um culto ao eu, ao invés de um culto a Deus. Assim agiam os religiosos fariseus. Jesus expõe a hipocrisia deles e esta idolatria do coração em João 5,44, quando o Senhor Jesus declara àqueles fariseus: como podeis crer vós, os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? É assim que a sociedade funciona, um jogando confete no outro, um elogiando o outro, um glorificando o outro, e enquanto isso, a verdade de Deus
é negligenciada, a verdade de Deus é colocada à margem. Meus irmãos, todos nós já tivemos essa experiência, eu imagino, de percebermos esta tendência humana de fantasiar as coisas com vãos elogios, e de repente alguém se levanta e fala a verdade. Fica um mal-estar, o ambiente pesa, parece que todas as coisas perderam seu valor e seu sentido, e aquela pessoa passa a ser vista como um estraga-prazeres. E é isto que Jesus está fazendo aqui, ao expor a hipocrisia dos fariseus. Vocês se auto-elogiam, vocês são pessoas que bajulam uns aos outros, buscam a glória uns dos outros, não procuram a glória de Deus. Infelizmente temos visto isso nas igrejas. Vamos em algumas reuniões, em instâncias superiores das igrejas, vemos ali pastores que têm uma vida toda errada, e é troféu para cá, é placa para lá, é homenagem para outro lado. Pessoas que têm uma vida ímpia, sem nenhum testemunho do Senhor, mas são grandes proeminências em sociedades internas, e isso e aquilo, e elogios, e glória vazia. Não buscam a glória do Senhor. Em Lucas 16:15, o Senhor denuncia a mesma prática, mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Quando eu entendi essa verdade, meus irmãos, eu passei por um momento de muita crise da igreja em que fui pastor auxiliar em Belo Horizonte, e lá um irmão me confrontou: o senhor quer ser pastor titular dessa igreja? Falei: meu irmão, a única coisa que eu quero é entrar no céu, eu, minha mulher e meus filhos, e se meu nome estiver escrito no livro da vida, eu me dou por satisfeito. Não precisa estar escrito em homenagem, em placa, em diploma, só no livro da vida. Deus me amassou para eu entender essa verdade. E meus irmãos, muitos de nós aqui essa noite precisamos ser amassados para entendermos que as coisas que são elevadas entre os homens são abomináveis diante de Deus. Inconveniente, né? Mas é a verdade. Que a glória que os homens dão uns para os outros, esta glória não tem valor algum diante de Deus. Só vamos entender isso se vivermos com o coração desnudo na presença do Senhor, o coram Deo, como eu disse, dando-nos sempre a vista do Senhor em sacrifício de louvor, em sacrifício agradável a Ele, dizendo: Senhor, vigia a minha vida, vigia o meu pensamento, vigia a minha palavra, que a vaidade não me domine, que o orgulho não seja o meu Deus, me humilhe na tua presença, Senhor, para que eu busque a tua glória e não o meu bem-estar, para que eu não seja como o rei Saul, que para agradar ao povo desagradou ao Senhor, mas para que eu seja como o rei Davi, que mesmo ungido pelo profeta e sacerdote Samuel, se deixou levar para as cavernas, para os antros, para os lugares em que ele foi perseguido, e não ousou tocar no ungido do Senhor, porque ele esperava no Senhor, porque ele buscava a glória do Senhor. É assim que devemos viver a vida piedosa. E por fim, meus irmãos, a terceira verdade: se a nossa motivação não deve ser a glória dos homens, os louros do mundo, o reconhecimento e o sucesso nesta terra, qual deve ser então a motivação do crente? Jesus nos diz aqui: doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Esta vida espiritual, esta verdadeira religião, que consiste de uma interioridade, de uma comunhão íntima com o Senhor, torna um homem um servo inteiramente obediente e grato a Deus, com uma consciência tranquila na presença do Senhor, mesmo que desagrade a opinião dos outros. E por esta razão, o genuíno filho de Deus
Este que é cidadão do reino, ele se despoja do orgulho, da vaidade, da soberba, como diz o Davi em seu salmo. Não é soberbo, não é altivo o meu coração, não procuro por coisas grandiosas demais para mim. Pelo contrário, fiz sossegar e calar a minha alma para contigo, Senhor. Meu coração é modesto, mas ao mesmo tempo o meu coração tem ganas de coisas elevadíssimas que nos são prometidas pelo Senhor, as coisas do alto. O apóstolo Paulo, em Colossenses, ele nos exorta a pensarmos exatamente nestas coisas. Diz lá o apóstolo em Colossenses, no capítulo 3: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A motivação do crente são as bênçãos eternas e espirituais, que o nosso Senhor Jesus chama de galardão. Obviamente, meus irmãos, nós sabemos que nós trabalhamos para o Senhor, que nós vivemos para o Senhor, primeiramente para o louvor da glória dEle, em segundo lugar, por gratidão pelo sangue de Cristo que nos foi dado. Mas não precisamos ser tão puristas de achar que não é lícito que o crente trabalhe, que o crente labute, que o crente se esforce, sabendo que o Senhor é justo, e no Senhor todo o nosso trabalho não é vão. Não é isso que Deus nos promete? Não é isso que Ele nos diz? Portanto, devemos nos motivar com estas coisas. Os filhos de Deus não estão mais debaixo do juízo eterno, conforme está em João 5,24, que aquele que crê no Senhor Jesus passou da morte para a vida e não entra mais em juízo. No entanto, meus irmãos, como crentes, devemos saber que o Senhor disciplina, com a disciplina da aliança, os filhos a quem Ele ama, e que no dia final, muitos destes filhos serão pegos envergonhados. Tem gente que vai entrar no céu com vergonha, e eu não estou inventando isso, não, está na Bíblia, está lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 8, se eu me lembro bem, quando João nos exorta, o apóstolo, a respeito da vinda do Senhor, no capítulo 2, desculpe, meus irmãos, é no capítulo 3, eu me enganei aqui no endereço. No versículo 28, no capítulo 2, no versículo 28, não no 8. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Muitos crentes salvos serão pegos em vergonha na vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, no capítulo 3, que muitos serão salvos, mas pelo fogo, porque a vida que tem vivido é uma vida miserável, é uma vida mundana, é uma vida para agradar os homens e, em última instância, ao seu próprio coração, é uma vida sem serviço a Cristo, uma vida que se prendeu a prazeres transitórios do pecado e não às coisas eternas. E é por isso que o apóstolo declara em 1 Coríntios 3, que a obra de cada um de nós será provada pelo fogo, e se a obra não permanecer, este tal sofrerá dano, será salvo, mas pelo fogo. Não sei o que significa isso, mas como alguns teólogos que eu li declaram, alguns de nós, antes de entrar pelos portais eternos, vão passar por alguns açoites do Pai querido, vão passar por uma vergonha. Desejem o galardão, motivem-se pelo galardão. Em 2 Coríntios 5,10, o apóstolo declara claramente que todos nós crentes, e ele usa o pronome de primeira pessoa do plural, porque ele se inclui, todos nós haveremos de comparecer no tribunal de Cristo, no tribunal de galardões, para que cada um receba pelo bem ou pelo mal que fez nesta vida, que praticou com o seu corpo. Meus irmãos, o próprio Cristo entendeu estas coisas como homem,
E a palavra do Senhor em Hebreus nos declara, no capítulo 11, no versículo 10, que Jesus passou por tudo o que passou, sofreu todas as agruras durante a sua vida, porque, meus irmãos, ele fez isto em troca da alegria que estava proposta a ele. E no capítulo 11, verso 10, a palavra nos declara que os crentes do Antigo Testamento, que aguardavam as promessas, eles aguardavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, a palavra de Deus nos diz, nos versículos 24 a 26, que Moisés abandonou o palácio, abandonou a vida rica na corte de Faraó, versículo 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Jesus Cristo, conforme está em Hebreus 12, 2, ele que é o autor e consumador da fé, ele, em troca da alegria que lhe estava proposta, a alegria da redenção dos eleitos, a alegria de tomar a sua noiva nos céus, a sua igreja, ele suportou a cruz. Qual é a nossa motivação? A nossa motivação, diz Lloyd Jones, é uma santa ambição, uma ambição pelos galardões eternos, uma ambição pelas coisas do alto, uma santa ambição, uma santa aspiração pelos céus. Mas enquanto deixarmos que o diabo nos iluda, fazendo-nos pensar que os pratos de lentilha que este mundo pode oferecer são maiores do que as coisas do mundo por vir, meus irmãos, vamos viver uma vida espiritual medíocre, não vamos crescer em comunhão com o Pai, não seremos aperfeiçoados nesta vida, e não quero dizer que você não será salvo, mas saiba, naquele dia, cuidado, para que você não seja pego envergonhado, para que você não seja alguém que seja salvo chamuscado pelo fogo. Este texto nos ensina estas verdades, e por isso, como alguns intérpretes têm dito, é um dos textos, ou se não o texto mais incômodo das Escrituras. Porque nós, meus irmãos, tendemos a ser religiosos hipócritas, mas para que vivamos uma vida religiosa que agrada a Deus, precisamos primeiramente ter uma piedade interior e espiritual. E eu quero começar aplicando por este primeiro ponto. Você tem orado sem cessar, vivido na presença do Senhor, consciente que Ele vê você em todo momento, que Ele conhece os seus pensamentos, que antes que a palavra venha aos seus lábios, Ele já sabe, que Ele conhece os desejos e motivações do seu coração, que não adianta você mentir para os outros ou para si mesmo, Deus é justo e verdadeiro, e Ele sabe quem você é. Você tem vivido na presença dEle? Você tem buscado uma vida em que o Senhor penetre a sua vida e te limpe? Algo que vai te incomodar, algo que vai doer, mas algo que vai te transformar e te curar? Você tem se entregado ao Senhor com todo o seu ser, sem reservas, dizendo: Senhor, aqui não mexe, aqui é meu. Mas dizendo: Senhor, toma o meu coração. O Senhor pediu: filho meu, dá-me o teu coração, toma o meu coração. Como escreveu Calvino no mote do seu brasão em Genebra: o meu coração, pronto e sincero, eu entrego, eu ofereço a ti, ó Senhor. Meus irmãos, religião verdadeira é isso, é vida de entrega total ao Senhor. Em segundo lugar, se você tem sido hipócrita e feito para os homens, o juízo é claro. Aquilo que recebemos como elogios, recompensas, louros, que fazemos para que as pessoas nos vejam, não haverá de redundar em nenhuma bênção eterna. Não estou dizendo que é proibido elogiar. A Bíblia também nos ensina: honra a quem honra. Mas estou dizendo que nós não somos permitidos fazer as coisas por isto. Certa feita, por algumas mudanças que o pastor empreendeu
no grupo de louvor de uma igreja, algumas pessoas se mostraram insatisfeitas e disseram: vamos sair. Então, aquele pastor indagou: vocês estão fazendo para mim ou para Deus? Se for para mim, é melhor sair. É melhor sair. Não passa de hipocrisia, não passa de religião vã, não passa de pura bobagem humana. Coisas que são tolice. Lembrem-se das palavras duras de Jesus, que a glória do homem é abominável diante de Deus. Lucas 16, 15. Mas se você foi chamado por Deus, se você faz para o Senhor, se você se dedica a Ele, nada vai te demover. Nenhum sacrifício será grande demais, nenhuma barreira te impedirá, porque você fará para o Senhor. Não são as palmas dos homens que devem nos motivar. E essa é a terceira aplicação. Nossa motivação está nos céus, meus irmãos. Aquilo que eu aprendi em momentos difíceis da minha vida, eu gostaria que todos nós aprendêssemos. O nosso nome tem que estar no livro da vida, e está bom demais. Não precisa estar em nenhum lugar. Se Deus te deu o privilégio de ter o seu nome em diplomas, na capa de livros, em anais históricos de sociedades importantes do mundo, parabéns, mas na eternidade isto não vai pesar em nada para você. Mas se o seu nome estiver no livro da vida, você deve se alegrar. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos? Não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, se alegrem pelo fato de o seu nome estar escrito no livro da vida. Se Deus nos dar a graça de nós e os filhos que Ele nos deu, e a família que Ele nos deu, entrarmos nos céus, não há graça maior do que esta. E são as coisas dos céus que devem nos motivar. Quantos de nós trabalhamos somente pelo dinheiro, somente pelos bens de consumo, somente por aquilo que queremos adquirir, e somos miseráveis nas coisas do Senhor? Do que vai valer todo esse esforço na eternidade? Pare, reflita, pense, pese na balança a sua vida. Se hoje fosse o seu último dia, o que você produziu para a eternidade? E quanto tempo, quanto esforço, quantas horas gastas para nada, para pó, para cinza, para vazio? Quantos galardões você tem juntado? Obviamente que não podemos reduzir os galardões à evangelização, mas, meus irmãos, uma das coisas que me impressiona em nossa igreja é a esterilidade de nossa igreja. Eu não tenho visto nenhum crente praticamente, com raras exceções, evangelizando e discipulando, só reclamando e dando trabalho. Isso eu vejo muito, mas ninguém evangeliza, ninguém discipula. Quantas pessoas você trouxe para Cristo nos últimos 5 anos da sua vida? Nos últimos 10 anos da sua vida? Nos últimos 20 anos? Talvez nem na sua casa você está trazendo as pessoas para Cristo, porque nem na sua casa você fala de Jesus, você vive na presença de Deus, você demonstra a glória de Deus. Que vergonha nossa, meus irmãos, que vergonha nossa. Nenhum esforço para a eternidade, tanto esforço para nada. Este texto é incômodo, este texto mexe conosco, mas eu espero que o Senhor use este texto para nos fazer acordar da nossa indolência, para nos fazer despertar para as coisas eternas. O tempo, meus irmãos, é breve, a vida passa rápido, portanto, ouçamos a exortação do Senhor que diz: venhamos a redimir o tempo, venhamos a usar o tempo para a glória do Senhor, não praticando nossa justiça para sermos vistos pelos homens, mas praticando a nossa justiça para a eternidade, para a glória de Deus, para as coisas que vamos receber na presença dos santos anjos, das mãos do Senhor Jesus, quando contemplarmos o nosso Salvador face a face. Que ali sejamos recebidos com alegria e não envergonhados, com triunfo e não com as mãos vazias. Que Deus tenha misericórdia de nós.